Ela saiu da cidade como quem se retira de um lugar que já não reconhece. Com um pedaço de papel amarelado no bolso, uma mala de papelão amassada e o silêncio pesado no peito. O pouco que tinha era contado em notas miúdas, R$ 300, um par de roupas gastas, o crucifixo que nunca tirava do pescoço e a decisão única que a mantinha de pé: subir ao Morro do Silêncio e ficar na casa da família. Não por orgulho, mas por não ter outro lugar onde tropeçar quando a fome apertasse e as portas se fechassem. Célia tinha 53 anos. Viúva havia mais de uma década. Havia passado os últimos tempos fazendo pequenos bicos, varrendo casas, lavando panelas, juntando restos de serviço que nunca davam para nada, além de manter um corpo ativo e uma esperança reduzida. A cidade, com suas calçadas duras e promessas vazias, deu-lhe lições de abandono. Amigos foram-se, empregos esparsos, a família dispersa. A escrita que guardava não era só um documento, era o último mapa de uma linhagem que se recusava a desaparecer. Nas letras desbotadas de uma escritura rural estava a indicação de uma casa no topo do morro, um endereço que ela mal lembrava das histórias contadas pela avó Josefa, uma mulher seca de mão, que lavava roupa e guardava memórias como quem protege migalhas de uma refeição já acabada. A viagem até a serra foi lenta. O ônibus subiu, respirando fumaça, e a paisagem foi mudando de concreto para mato aberto, depois para o recorte das árvores e, por fim, para o relevo curvo da montanha. Os rostos dos passageiros se reduziram à espera, à curiosidade fugidia. Célia olhava para fora com olhos que procuravam formas familiares em meio ao desconhecido. A mala de papelão repousava ao lado, dentro a velha lata de barro onde guardava trocados e uma fotografia antiga, amassada nas mãos da avó Josefa. A fotografia mostrava uma mulher de olhar inabalável, a boca cerrada como quem entende que há segredos que se transmitem sem palavras. Ao desembarcar, sentiu o ar da serra como um toque, mais fresco, úmido depois das chuvas, com cheiro de erva e chão molhado. A trilha até a casa era uma linha de terra e pedra que recortava o verde. Grandes pedras apontavam como sentinelas. O vento trazia, em intervalos, o som de aves e o sussurro de folhas. O morro, que o nome chamava de silêncio, não era mudo, apenas falava com outra cadência, uma voz feita de pequenos ruídos que quem vive no plano da cidade costuma ignorar. Para a serra, cada som parecia uma pergunta. Estaria ali só? Alguém a esperaria? Haveria comida, abrigo, calor sem necessidade de pedir nada? A casa que recebeu a vida dela era baixa, de paredes brancas já descascadas, com janelas de madeira e um alpendre que rangia quando o vento encostava. Havia uma horta, sem cuidados recentes, mas com sinais de vida teimosos. 2 pés de tomate, uma mancha de cheiro verde, a terra mexida denunciava visitas, talvez de quem vinha apenas para colher o que ainda era possível. Pratos limpos sobre a pia, uma vassoura caída, pegadas antigas na lama. Tudo indicava que, embora a casa estivesse isolada, não era um lugar inteiramente abandonado. Célia bateu na porta esperando um rosto conhecido, e a porta se abriu por dentro com um ranger contido, como se a casa estivesse despertando de um cochilo. Quem lhe recebeu foi um homem magro, de barba rala, e olhos que pareciam ter visto muitos invernos, Eulário. Alto o bastante para não passar despercebido, curvado pela idade e por anos de trabalho, falava pouco e observava muito. Havia nas suas mãos a marca de um ofício antigo, unhas imprecisas de terra, dedos que conheciam corte de madeira, concertos de portas, pequenos reparos. Ele não lhe deu logo as chaves. Estudou Célia, a escritura, o crucifixo. Seus olhos tinham a paciência de quem vira gente deixando e voltando ao morro por razões variadas, e sabia distinguir quem vinha por escolha de quem vinha por necessidade. Se não me engano, você é da família de Josefa, disse ele, voz baixa, talvez por hábito de respeitar o silêncio que o morro impunha. Célia, que estivera acumulando frases para dizer, não disse muito. Mostrou a escritura com mãos que tremiam um pouco, por frio ou por emoção.
Eulário pegou o papel com a reverência de quem manuseia um documento que é ao mesmo tempo mapa e sentença. Observou as letras, as assinaturas, os carimbos. Tocou as bordas amareladas como se a papelaria guardasse algo além de tinta, o perfume de uma história. Eles falaram como se ajustassem os termos de uma convivência possível. Eulário contou que conhecia cada parte da casa, que a conhecera vazia e ocupada, e que sempre havia quem tomasse algo do morro como se fosse sua propriedade por direito. Falou em histórias com nomes e silêncios. Muitos vieram, muitos foram, disse, sem apontar culpados, como se preferisse narrar o mundo por suas ações, não por títulos. Célia ofereceu a sua presença como pagamento no começo. Ficaria por ali, ajudaria na horta, faria compras na vila quando possível. Não era orgulho que a movia, era fome e a recusa em voltar à cidade com o rabo entre as pernas. Na noite que se seguiu, a casa parecia um corpo que se reestruturava. Célia colocou água para ferver em uma panela que rangia, acendeu uma lamparina que espalhou um círculo de luz morna e sentou-se ao lado da janela. Lá fora, a lua descascava as copas das árvores e o ruído de pequenos animais raspando a folhagem compunha uma sinfonia discreta. Ela abriu a lata de barro e contou o dinheiro mais uma vez. R$ 300 resistiam, juntos e silenciosos, como uma pequena promessa. A fotografia de Josefa estava sobre a mesa e, por um instante, Célia deixou-se levar por uma memória que não era totalmente sua. A voz da avó, contando como o morro era generoso, como a terra alimentava, como os nomes se mantinham vivos enquanto se lembrassem deles. Logo percebeu sinais que não pertenciam à sua memória. Marcas nas paredes, uma folha de papel presa sob uma pedra, uma cruz esculpida em madeira pregada na parede de dentro do alpendre. Eram vestígios de outras presenças. Havia também, no fundo do quintal, uma abertura quase camuflada por trepadeiras, não a entrada de uma casa, mas o que poderia ser uma fenda, talvez uma antiga gruta usada por quem guardava coisas que não queriam ser vistas pelo vento. Na manhã seguinte, quando o vento trazia o perfume de café e a promessa de chuva, Eulário apareceu com um saco de farinha que dissera ter guardado para emergências. Não chamava isso de caridade, chamava de prudência, como quem guarda lenha para quando houver frio. O gesto tocou Célia de maneira que não esperava, alimento que chegava sem humilhação. Foi então que Eulário falou pela primeira vez sobre a caverna. Não o fez como quem entrega um segredo por vaidade, mas como alguém que estabelece um pacto de confiança. Contou, com a voz medida, que durante anos tivera cuidado de uma cavidade na montanha, onde documentos velhos, papéis, cartas, certidões, eram mantidos fora do alcance de olhos indiscretos. Dizia que não eram relíquias de valor monetário, mas sim a prova de uma história truncada. Registros que mostravam como terras tiveram sido tomadas, como nomes mudaram e registros foram lavados para ocultar a verdade. Havia, entre aqueles papéis, um documento particular que ele se recusava a nomear diretamente, por respeito e por medo. Uma carta de uma figura de poder, o coronel Mendes, que em palavras riscadas e tremidas havia admitido atos que outros tentaram varrer para debaixo da terra. Célia ouviu com o cuidado de quem segura uma chama. A palavra coronel chegou como se fosse um símbolo de um passado que ainda pesava na região. As confissões de outrora, guardadas em tinta desbotada, poderiam ser a chave para que a justiça olhasse para o que antes fora soterrado. Mas Eulário advertiu. Não eram documentos para se exibir sem cautela. Havia quem se movia ainda à sombra daquele poder. Não apenas fantasmas do passado, mas herdeiros ativos de interesses. A montanha tinha olhos. Ao mesmo tempo em que a possibilidade de prova aparecia como um alívio, a noção de perigo tornou-se palpável. Eulário não falou de uma ameaça concreta naquele momento, mas das precauções com as quais vivera. Havia, disse ele, pessoas que preferiam o silêncio. Célia, que chegara sem nada,
sentiu agora o peso de algo maior que a fome. A responsabilidade por uma verdade que, se fosse revelada, poderia desatar uma reação. Não desejava batalhas, mas sabia que, ao aceitar ficar, aceitaria também os riscos. Houve, naquela primeira semana, uma série de pequenas confirmações de que o morro era um lugar de memórias ativas. Vizinhos apareceram de manhã com lembranças. "Lembro da avó Josefa", dizia uma mulher de mãos calejadas. "Ela sempre dizia que havia gente que não via bem a terra", comentou um homem mais velho. Testemunhos orais como esses eram pedacinhos de um quebra-cabeça que Eulário vinha juntando em silêncio. Célia começou a copiar, por sua vez, tudo o que encontrava: objetos, nomes, histórias sussurradas na sombra das mangueiras. A sensação era de que, ao juntar aquelas pontas, ela estava reconstituindo uma tapeçaria que o tempo tentara desfazer. Em uma das tardes, enquanto o céu ameaçava chuva e o cheiro de terra molhada já se adensava, Célia e Eulário foram até a abertura escondida sob as trepadeiras. Ele trouxe uma corda, velhas lanternas e uma caixa pequena com ferramentas. Desceu primeiro, com o cuidado de quem já conhece cada pedra. A caverna era mais do que um buraco, era uma pequena galeria, com mesas improvisadas, uma estante de madeira apodrecida e pilhas de pacotes amarrados com corda. O ar lá dentro tinha cheiro de papel velho, de pó e de resina de madeira. Havia uma espécie de reverência naquele quarto subterrâneo, papéis tratados como ossos que não se devem quebrar. Eulário abriu um dos pacotes. Dentro, fardos de documentos amarelados, selos partidos, carimbos corroídos pelo tempo. Havia contabilidade, atas de reunião, mapas toscos com nomes de fazendas riscados. E então, como um sinal de peso maior, uma carta em envelope selado, com a caligrafia firme de um homem acostumado a assinar títulos. Eulário não a leu em voz alta, mostrou aquele envelope a Célia como quem aponta um ponto de referência. O nome escrito ali, mesmo velado pelo pó, fazia um peso na barriga de Célia. Havia de fato uma conexão entre o passado de sua família e um poder que se conservava. Ela tocou o envelope com reverência. O gesto era quase infantil, a impressão de um selo, a textura do papel que, ao ser acariciado, parecia querer contar tudo o que guardava. Eulário explicou que havia cópias espalhadas, alguns termos anotados à margem, trechos riscados que pareciam mais confessos do que remendos. Havia medo naquela escrita, sugeriu ele. O tipo de medo que se escreve em subscritos, com palavras tremidas entre linhas diretas. Naqueles primeiros dias, chegaram também indícios de que o morro era observado por olhos menos discretos. Pegadas novas apareceram nas trilhas, marcas de pneus na estrada de terra e um quadro de ameaças implícitas. Um bilhete dobrado deixado sobre a cerca, sem assinatura, que dizia simplesmente: "Não mexa no que não é seu". Não havia agressão direta, mas o aviso era claro, e foi o primeiro sopro de vento quente que confirmou os temores de Eulário. Para alguém que vinha da cidade com R$ 300 no bolso, aquilo poderia ter sido o suficiente para fazer voltar os passos. Mas Célia sabia que voltar significaria tornar-se mais uma mulher percorrendo as calçadas públicas à procura de trabalho que não aparecia. Subir a montanha fora, até então, uma aposta, a opção de tentar salvar alguma coisa do seu nome e da sua dignidade. As pressões vinham de modos distintos, nem sempre com violência explícita, muitas vezes com gestos que levavam ao recuo. Na quinta-feira seguinte, antes do pôr do sol, chegou à porta da casa um homem de ar composto, bem vestido e com um carro que mais parecia uma máquina de mensagem. Chamava-se Diogo Mendes. Era um nome que a região conhecia e cujos ecos chegavam com a formalidade de quem sabe que uma oferta pode ter sabor de ameaça. Ele veio falar de compra. Ofereceu uma quantia que faria a conta de Célia mudar de figura. Falou de documentação, de facilidades, de um acordo que pouparia abaneios e problemas. O tom era polido, como se comprados fossem apenas imóveis e não histórias. Os olhos de Diogo, no entanto, combatiam a educação do discurso. Havia pressa, um movimento que pedia que o assunto fosse resolvido sem ruído.
Célia ouviu com a calma de quem aprende a sopesar palavras. Não precisava daquele dinheiro para aceitar uma negociação que lhe cortaria a identidade. Mas estava cansada, e a fome não pede por honra, pede por alimento, por calor, por um lugar para deitar a cabeça sem medo. Diogo sorriu de leve e deixou um cartão sobre a mesa. Era uma oferta que parecia uma dádiva e, ao mesmo tempo, um aviso. A serra não era um lugar para emoções, era um espaço de contas que se pagavam com silêncio. A partir dali, a presença de Diogo formou um novo contorno na vida do morro. Não havia ameaça violenta imediata, mas havia um modo de agir que enviava mensagens. Visitas discretas, conversas de corredor com vizinhos, perguntas sobre quem terminava de chegar ao local. A impressão coletiva era que certas áreas da memória não deveriam ser abertas às intempéries do público. Eulário repetia, com a paciência endurecida de quem já vira outros tentarem antes: eles têm dois caminhos, compra ou medo. Célia percebeu que a escolha não era apenas sua, era uma encruzilhada que envolvia gente que vivia no conhecimento silenciado. O peso aumentou quando, certo dia, encontraram na trilha marcas de sapatos desgastados, indícios claros de que alguém observava a casa com mais atenção do que o habitual. Um vizinho relatou ter visto um veículo circular à noite, luzes baixas, estacionamento discreto e saída silenciosa. Em pequenos grupos, as pessoas da comunidade começaram a se reunir, trocar relatos, submeter à memória oral o que lembravam de nomes e datas. A palavra registro começou a aparecer, como se a história da montanha estivesse pedindo um modo de ser testemunhada além da lembrança pessoal. Enquanto a tensão subia, Célia se movia entre a sua fome e a responsabilidade recém-descoberta. Por um lado, a necessidade urgente de pôr comida e de cuidar do corpo. Por outro, o sentido de que, ali, em papéis guardados na penumbra da caverna, estava um direito que poderia trazer consigo a possibilidade de reparar não só a sua história, mas a de muitas outras famílias. A escolha era agridoce. Permanecer significava enfrentar riscos. Ir embora significava aceitar que a história desapareceria engolida pela terra. Em uma noite em que a chuva veio grossa, batendo nas telhas com força quase compassada, Eulário viu para ela um trecho de um diário que houvera trazido da caverna. Não o diário de Josefa ainda, mas anotações de terceiros que contextualizavam os episódios de ocupação. As palavras falavam de contratos forjados, de listas de nomes removidos de registros, de pessoas que, sem documentos, tinham seus direitos apagados. Célia ouviu as frases como se cada sílaba lhe abrisse um buraco no peito. A injustiça não era algo abstrato, era feita de gestos e de papéis. E no centro disso, a escrita de Josefa, a avó que havia lavado roupas para sobreviver e que profetizara que a terra cuidaria dos seus, parecia ganhar uma voz de legitimidade pela simples existência de testemunhos. Foi nessa madrugada de chuva que Célia fez uma promessa simples e íntima, não dita a todos, e talvez nem a si mesma. Cuidaria daqueles papéis como se cuidasse de si. Não era a vingança que a movia, era a certeza de que a verdade merecia a permanência. Ela dormiria menos e acordaria mais cedo. Venderia pouco até que tivesse alguma base. Aceitou também a companhia de Eulário como um laço de proteção. Ele, por sua vez, revelou ter preparado cópias de alguns documentos, por precaução, para serem levadas à cidade caso algo lhe acontecesse. A ideia de que aquela informação pudesse circular era tanto alívio quanto medo. Alívio por proteger a prova, medo por expô-la a forças que buscariam suprimi-la. Aos poucos, vozes externas começaram a tocar a orla da serra. Um jovem advogado que viera de uma cidade próxima, interessado em causas locais, uma funcionária da Câmara de Registros que demonstrou índole cuidadosa e, no rumor que já corria, um repórter que tinha ouvido sobre um morro em que jaziam documentos.
A possibilidade de transformar um mistério em notícia iluminava e assustava por igual. Célia, que sempre evitara holofotes, sentiu agora que a exposição poderia ser a única forma de proteger o que havia emergido da terra. Mas havia risco em todo o movimento. Ao entardecer, enquanto fechava a casa, Célia viu pela fresta da janela sombras no alto da trilha. 2 homens, parados, como se consultassem uns aos outros. Não houve ataque, apenas a presença. Ainda assim, era um lembrete de que a decisão de subir a montanha a colocara em uma linha de fogo invisível. A fome que a empurrara até ali era agora apenas parte do motivo. Havia algo mais profundo, a transformação de uma necessidade imediata em um projeto de memória coletiva. E com isso, a montanha deixava de ser apenas abrigo, tornava-se campo de batalha de um tipo mais sutil, feito de papéis, palavras e olhares. Naquele ponto, a história ainda não havia se resolvido. A caverna estava ali com seus pacotes. O envelope do coronel aguardava a ser aberto com cuidado, e Diogo Mendes continuava a oferecer sua alternativa polida. Célia, que tomara a decisão de subir a montanha por fome, agora via-se diante de um perigo que não era somente físico, era o risco de ter sua história apagada se não a protegeu. Cada escolha adquiria peso novo, e enquanto a chuva lavava a terra do morro, algo no ar parecia indicar que os próximos passos exigiriam mais do que coragem individual. Exigiriam redes, testemunhos, documentos copiados e a presença de outros que pudessem sustentar a verdade fora da caverna. Se essa jornada te interessa, fique comigo até o fim. Há coisas aqui que, uma vez vistas, não se esquecem. No dia seguinte, com a luz clara cortando a umidade da noite, Eulário decidiu mostrar a Célia um fragmento do que mantinha guardado. Não o cerne ainda, mas fartos recortes de registros e uma lista de nomes. A leitura foi um exercício de reconstrução lenta. Anotações de antigos empregados, recibos com carimbos já enferrujados, menções a transações interrompidas por pressões e, em letras miúdas, o nome de Manuel, o avô de Célia, aparecendo em contextos que sugeriam tensão e conflito. Manuel, cujo destino fora selado por violência tempos atrás, reaparecia ali como voz que necessitava ser ouvida. As palavras sobre ele eram serzidas com cuidado, sempre evitando o sensacionalismo, mas deixando entrever a gravidade do ocorrido. Eles passaram horas organizando os pacotes, numerando, fotografando com uma velha câmera digital que Eulário conseguira emprestada e que rangia ao armazenar cada imagem. Era trabalho meticuloso. Cada documento era tratado com luvas improvisadas, com cuidado para não rasgar, para não perder a tinta que o tempo ameaçava devorar. Ao final do dia, ao arrumar a caverna, ouviram ao longe o barulho de um trator que subia. Não era comum ver máquinas por ali, e isso virou sinal de alerta. Parecia que alguém fazia uma ronda das encostas ou verificava cercas sob a desculpa de manutenção. A tensão se adensou. Eulário olhou para Célia com a seriedade de quem conhece a escalada possível de uma disputa. Eles não gostam de lembranças que incomodam, disse. Preferem comprar. Quando não compra, intimida. Se nem isso adiantar, empurra. Célia sentiu um aperto no estômago, como se a verdade, agora desvelada aos poucos, chamasse para frente a sombra longa dos que detinham poder. Mas não recuou. A viagem até aquele morro havia sido movida por fome. É verdade, mas quem sobe uma montanha não volta para trás por causa do vento. Nas semanas seguintes, entre idas à cidade e noites em claro, Célia começou a traçar um plano com Eulário. Registrar cópias em mãos confiáveis, procurar um advogado que aceitasse trabalhar na causa sem cobrar uma fortuna, documentar testemunhos da comunidade. A ideia era simples e ao mesmo tempo revolucionária em sua modéstia: transformar a memória oral em prova material, levar as histórias do morro para fora da montanha, tornar públicas as sombras que sempre pairaram sobre as terras.
Era um trabalho de fiação lenta, de paciência resistente, como quem tece uma rede para que ninguém caia sozinho. E foi nesse movimento de costura que chegou a primeira manifestação direta de interesse por parte dos Mendes, um recado anônimo, depois um contato via telefone que obrigou Célia a medir cada palavra, e finalmente uma visita surpresa de um emissário menos polido que Diogo, estacionando um veículo mais áspero na estrada que levava ao morro. Eles traziam perguntas e ofereciam soluções que cheiravam a pressa e a dinheiro. Era a linguagem do poder econômico, negociar antes que a história virasse notícia. Célia respondeu com a serenidade de quem aprendera, pela vida, a ouvir antes de falar. Sabia que as interações com quem tinha recursos mudariam o curso das coisas. Sabia também que dinheiro poderia resolver coisas imediatas, comprar comida, consertar o telhado, mas não lhe devolveria a memória do avô, nem restituiria o que fora arrancado. A decisão de resistir, portanto, não era heroísmo teatral, era uma escolha prática. Preservar os documentos era, ao mesmo tempo, preservar direitos de outros, que talvez nem soubessem que sua história estava escrita em papel amarelado numa caverna. Ainda assim, a montanha exigia que as decisões fossem tomadas com cuidado. Havia noites em que Célia se via sozinha na casa, ouvindo passos que não eram dela, sentindo o corpo tenso por antecipar algo que não sabia nomear. E havia dias em que os vizinhos traziam pão e ovos, oferecendo apoio mútuo, como quem divide comida e peso. Esses gestos tornaram-se a fibra invisível que a mantinha firme. Não estava completamente só. A comunidade, pequena e resistente, começava a mostrar sinais de acordo silencioso. Ninguém poderia ser expulso sem que uma voz fosse levantada, e essa voz agora tinha chance de encontrar ecos fora do morro. O ponto de virada estava por surgir. Nos arcos que se formavam entre a caverna e a casa, entre as visitas e as ameaças, algo se deslocava. A fome que empurrara Célia até ali havia se transformado em uma determinação que não se cabia apenas na comida. Era vontade de justiça, de memória, de reconhecimento. Mas a montanha, com suas pedras e ventos, lembrava: verdade traz luz, e luz revela sombras que muitos preferem manter. Ela já não era apenas uma viúva buscando abrigo, era alguém que, pela própria presença, desafiava o silêncio. Na manhã em que decidiram levar uma cópia de um documento à cidade, para um primeiro contato jurídico, a trilha estava mais úmida do que o costume. O céu parecia pesar. Ao fechar a porta, Eulário colocou a carta do coronel num envelope e depois a escondeu dentro de uma jaqueta velha, como se protegesse algo que, ao ser exposto, poderia tornar o dono desse segredo alvo de atenções perigosas. Eles saíram juntos, com passos cuidadosos, e mal chegavam à metade do caminho quando ouviram um som de motor que não pertencia àquele território. Um carro que subia veloz pela estrada, que cortou o silêncio e diminuiu ao passar, sem parar. A presença do veículo era um símbolo. Alguém monitorava as idas e vindas, e cada vez que um passo era vigiado, a possibilidade de confronto se aproximava. A história, assim, seguia seu curso, decisões que partiam de fome e se transformavam em risco, gestos pequenos que, somados, consolidavam uma resistência. A caverna ainda guardava seus segredos, a casa e o morro respiravam memórias. Célia havia subido a montanha movida pela necessidade, mas encontrou ali outro impulso, a necessidade não apenas de sobreviver, mas de manter a verdade viva. E nesse equilíbrio entre provisão imediata e futuro incerto, o perigo começou a tomar forma. Não apenas um rumor, mas a confirmação de que havia olhos que buscavam silenciar. O próximo passo exigiria mais do que força de vontade, exigiria aliados, estratégia e coragem para enfrentar o que, no fundo, sempre estivera à espera. No carro que subiu pela estrada de terra vinha apenas fumaça e pressa. Foi um aviso silencioso que deixou Eulário com o corpo tenso.
Ele apertou o envelope contra o peito como quem segura um filho em risco. Caminhos de montanha reúnem histórias, mas também permitem encontros que não pedem permissão. Quando o motor se afastou, os passos de volta pareciam mais pesados. Eulário olhou para Célia e disse com a voz arranhada pelo vento: "Se algo acontecer comigo, mostre isto ao Ricardo e conte a Josefa, mesmo que ela já não responda em voz." Não disse mais. A promessa ficou no ar, simples e absoluta. A descida até a cidade foi lenta. Andar por trilhas de barro conhece o tempo. Cada pedra é um compasso, e cada curva revela, de novo, a linha que separa dois mundos. A cidade recebeu-os com o ruído habitual: trânsito, gente caminhando, lojas que nunca fecham de verdade, mas também com um tipo de atenção que só quem carrega um segredo sabe notar. Olhos que se prendem a um envelope, gestos que medem. Eulário entrou em uma repartição, falando com cuidado, enquanto Célia esperou do lado de fora, segurando o velho casaco que cheirava a montanha. Ele voltou pouco depois, com a expressão alterada. Havia entregue cópias a um advogado num pequeno escritório e deixara uma cópia no cartório. Eram passos que procuravam criar uma rede de proteção antes que alguém pudesse arrancar o fio. Na volta, no trecho mais estreito da estrada de terra, quando o carro diminuiu para ultrapassar um caminhão, algo aconteceu que nenhum deles previra com palavras. O outro veículo que vinha atrás reduziu e encostou. Homens desceram rápido demais para serem visitantes. Houve empurrões, uma ordem curta, e o mundo ganhou força de intimidação. Eulário tentou manter a calma, dizendo que só levava papéis. Um deles pregou o envelope, examinou-o com uma pressa devoradora. A violência do ato não foi espetacularizada, foi discreta e direta. Um empurrão que fez o corpo de Eulário encontrar o barranco. Dizem que nos minutos que cabem numa vida inteira, ele pensou na casa, na caverna, nos pacotes amarrados. Antes de deixá-lo, um dos homens bateu uma vez, sem mostrar rosto. Diga à sua amiga que o silêncio é uma moeda que compramos caro. Depois partiram como tivera vindo, com pressa e sem levar nada à vista, mas o gesto fora suficiente. Eulário voltou a casa dias depois, com a respiração difícil. Não era um herói de aventura, era um homem que carregava uma certeza: protegera os papéis o quanto pôde. Mas os ferimentos, por dentro mais do que por fora, começaram a cobrar preço. Quando a notícia chegou, a comunidade reagiu com uma mistura de fúria contida e tristeza, que parecia ocupar o amplo espaço que o morro sempre tivera para os gestos coletivos. Eulário morreu algumas semanas depois, em sua rede, enquanto a chuva batia lado a lado nas telhas. Não houve cena bestial, apenas um corpo que não resistiu ao choque e ao medo acumulado. A morte dele foi narrada com reverência, não um espetáculo, mas um luto que tomou as casas vizinhas. No enterro, mais do que flores, foram levados artigos de estima: uma velha lamparina, uma corda, a caixa com ferramentas de quem havia sido o guardião. Célia segurou a escritura em sua mão como se ela fosse um medalhão de responsabilidade. O vento levou as palavras ditas por quem veio se despedir. Ele morreu guardando uma história. E a frase ecoou mais do que qualquer sinete. A perda de Eulário transformou o medo em urgência. Se antes havia tempo para hesitar, agora havia um silêncio mais urgente que pedia ação. Ricardo, o jovem advogado, apareceu com um tipo de pressa calma, os olhos de quem aprendeu com livros que a lei é uma ferramenta lenta, mas que, se manejada com precisão, pode abrir portas. Tinha 30 anos, mãos de quem ainda escreve com diligência e um compromisso que não se compra com dinheiro. Chegou sabendo menos da montanha do que da pilha de cópias que lhe trouxeram. Aquilo que encontrara em cartório, a relação de carimbos e datas, já desenhava uma linha perversa.
Temos um caminho, disse numa tarde em que a neblina mal deixava ver a cerca. Primordial é provar que os títulos foram obtidos por fraude e coação, depois que haja reconhecimento de vulnerabilidade, e, por fim, garantir medidas cautelares para impedir qualquer desocupação até a decisão final. Falou de prazos, de perícias grafotécnicas, de pedidos de tutela. Falou em termos jurídicos, porém sem jargões que afastassem Célia. Ele sabia transformar a linguagem técnica em promessas de trabalho. Ponte, que trabalhava há décadas na Câmara de Registros, mostrou-se instrumento crucial. Um homem de olhar manso e mãos que não tremiam quando pegavam carimbos, trouxe para a mesa uma paciência que parecia ter sido escolhida pelo próprio ofício. Em um porão de arquivos, dentre caixas cheias de poeira e protocolos, ele encontrou a linha que faltava. Uma série de averbações com datas sobrepostas a documentos que já haviam sido registrados em nome de pequenos proprietários, remoções de assinaturas e emendas manuscritas que denunciavam manipulação. Não era apenas prova, era um fio condutor que mostrava como, ao longo de anos, se impusera a lógica da escassez documental para calar uma multidão de vozes. O trabalho, então, tomou a forma de uma costura meticulosa. Cópias foram feitas com cuidado, selos e registros foram fotografados e os papéis da caverna, alguns ainda com odor de terra, foram postos lado a lado com protocolos do cartório. Testemunhas foram convidadas a depor, vizinhos que lembravam de contas pagas em títulos que nunca chegaram às mãos de quem lhes cabia, mulheres que contaram como nomes eram removidos de listas, filhos que trouxeram memórias de trabalhadores que sumiram dos registros. A montagem da prova não era um espetáculo de revanche, era um labor de paciência e precisão. Enquanto a engrenagem do processo girava, a imprensa acabou encontrando o fio de história que precisava. Uma repórter, uma jovem que cobrira causas rurais, veio à montanha com um bloco de notas e olhos atentos. Sentou-se com Célia na varanda, diante de uma xícara de café morno, e ouviu a história de Josefa, de Manuel, de Eulário. Quando publicou a primeira matéria, descreveu o que vira com a sobriedade de sempre. Uma viúva que subira a montanha movida por fome e se deparara com um arquivo que expunha décadas de usurpação. As palavras foram mais que notícia, foram o começo de uma visibilidade. O relato trouxe outros nomes: família que reconheceu a própria história nas páginas velhas, advogado que se dispôs a contribuir, uma ONG de direitos de terra que ofereceu suporte técnico. A montanha, que antes parecia uma ilha arredada do mundo, ganhou rádio, jornais e alguns programas que vieram depois, buscando humanizar o conflito. A reação de Diogo Mendes seguiu a lógica de quem tem recursos, ofertas, pressões e tentativas de diluir a narrativa pelo cansaço. Enviou representantes, ofereceu quantias que fariam curvar a maior parte das pessoas e usou um vocabulário que confundia a negociação com bondade. Mas diante das cópias em mãos do cartório e de um conjunto de depoimentos que crescia, as antigas artimanhas pareciam menos eficazes. Além disso, a imprensa estabelecera um testemunho impossível de apagar. A história circulava e ganhava eco. Ainda assim, as ameaças continuaram. Telefonemas anônimos, visitas noturnas, pneus cortados. Eram estratégias de intimidação sutis, projetadas para corroer a vontade de quem resistia. Em meio a isso, a perda de Eulário teve um efeito que ninguém poderia quantificar. Despertou solidariedade. Homens e mulheres que até então apenas lembravam passaram a oferecer sua voz. No velório, alguém leu trechos do diário de Josefa, passagens sobre o trabalho, sobre a fome e sobre o amor que se dava à terra. Frases curtas que traduziam uma dignidade prática. A terra fala com quem escuta, escreveu Josefa, e a frase tomou corpo no cortejo. Havia, naquele momento, mais que o luto por um homem. Havia a decisão coletiva de que a memória não seria enterrada novamente. No escritório, Ricardo pôs em ordem os pedidos: ação anulatória de títulos, medidas cautelares para proibir qualquer desocupação, pedido de produção antecipada de prova e requisição de perícia grafotécnica. Sabia que o passo seguinte seria demorado. O judiciário, em casos fundiários, tem suas rotinas, e os recursos são muitas vezes instrumentos de adiamento. Mas também sabia que havia algo além do papel: a pressão social.
O jornalismo, o calor das manifestações locais e o crescente apoio de associações de direitos à terra tornavam o caminho menos solitário. O processo teve, como era de se esperar, episódios de recuo e de avanço. Houveram liminares concedidas e suspensões, recursos interpostos e diligências nas mesas empoeiradas dos cartórios. A defesa dos Mendes apresentou documentos que buscavam a legalidade dos títulos. O cruzamento das assinaturas e a perícia pedida pelo juiz provaram mais do que se imaginava. Sinais de falsificação, rasuras e uma repetida utilização de outorgas forjadas. Quando a perícia grafotécnica confirmou que boa parte das assinaturas não correspondiam a quem alegavam pertencer, a balança começou a inclinar-se para a verdade. Antes da audiência que viria a decidir os rumos do caso, houve um momento de tensão que mostrou como a montanha se tornara palco de forças contrastantes. Por uma madrugada, alguém derrubou a cerca de arame da propriedade. Não foi uma invasão com violência explícita, mas houve destruição, plantios pisoteados e marcas que queriam dizer: alguém queria que a resistência se tornasse inconveniente. Ao amanhecer, vizinhos reuniram-se e, com pás e mãos descalças, reconstruíram a cerca. A cena teve a humildade de uma resistência que não busca espetáculo. Eram pessoas comuns, dizendo que não aceitariam que lhes roubassem o chão do sustento. No tribunal, o dia da audiência reuniu elementos que, em outras circunstâncias, não se encontrariam. Ricardo, jamais composto, apresentou as cópias dos documentos. O senhor Ponte trouxe protocolos guardados como quem carrega uma chave. Testemunhas, algumas de voz embargada, contaram de forma objetiva as datas e os fatos. Do outro lado, Diogo Mendes mantinha sua calma calculada, rodeado de advogados experientes. Havia ainda a presença da imprensa, discretamente posicionada, e o olhar atento de quem acompanha processos de reparação histórica. Aparecida, a juíza destinada ao caso, ouviu com a seriedade de quem conhece a história local. Tinha a tarefa de tratar papel e dor com o mesmo instrumento, a lei. Em suas perguntas, procurou não apenas clarificar datas e assinaturas, mas entender o padrão que se ocultava por trás das transações, a sistemática remoção de nomes, a supressão de direitos, a repetida sobreposição de títulos. Seu voto, quando veio, foi argumentado com a precisão de quem evita retórica inflamável, mas não abdica da justiça. Reconheceu a falha na cadeia registral e a prática de obtenção de títulos por meios viciados. Determinou a invalidade de certas averbações e manteve medidas cautelares contra qualquer desocupação. Instituiu a criação de uma comissão investigativa voltada a analisar outros títulos relacionados à mesma cadeia documental. A decisão não encerrou tudo. Houve recursos, impugnações e mais de um episódio que testou a paciência de quem esperava. Mas o caminho já estava traçado. O judiciário admitira que debaixo do verniz administrativo havia práticas que mereciam reparação. E a comissão, composta por técnicos, historiadores e representantes das comunidades, iniciou um trabalho lento de varredura nos arquivos, trazendo à luz casos que até então jaziam escondidos num sótão de papéis. O efeito prático da vitória se fez sentir de várias maneiras. Algumas famílias entraram com pedidos de reabertura de processos, outras receberam atenção para reparos de seus títulos. No Morro do Silêncio, a decisão foi celebrada com cautela e sem euforia. Sabia-se que uma vitória judicial não apagava anos de expropriação. Porém, criou um precedente, a lógica de que documentos antigos, quando cotejados com lembranças e provas técnicas, pode desmontar sistemas de usurpação. A transformação simbólica da montanha foi talvez o resultado mais duradouro. O morro, que durante anos carregara a fama de isolamento, começou a receber visitas de pessoas que vinham não apenas para conhecer, mas para aprender. Foi criado um pequeno memorial perto do alpendre, feito pelas próprias mãos dos moradores, uma placa singela onde nominalmente se mencionava Josefa, Manuel e Eulário, e onde era explicado, com sobriedade, o que havia ocorrido. Ali, a terra deixava de ser silêncio e tornava-se lugar de memória pública.
Escolas passaram a trazer estudantes, grupos de direitos humanos marcaram encontros, jornalistas escreveram crônicas que não tinham o tom de expediente, mas de registro moral. Célia, no começo, recusou a exposição com aquela austeridade que a vida lhe ensinara. Não gostava do brilho que às vezes acompanha quem vira símbolo. Mas com o tempo, aprendeu a aceitar que a sua permanência na montanha era de fato uma forma de cuidado coletivo. Começou a organizar visitas, a receber pessoas que vinham para aprender e às vezes ajudava a traduzir para o básico do cotidiano o que significava ter um título reconhecido. Ter um papel, dizia ela, é como ter uma palavra para chamar seu filho à mesa. Sua fala era direta, sem ornamentos. Ninguém precisava de palavras altas para entender o que estava em jogo. O processo deixou marcas. Diogo Mendes, acuado em parte pelas decisões e pela visibilidade, transformou sua estratégia. Não foi derrotado em todas as frentes, mas viu sua capacidade de operar sem visibilidade diminuída. A sua família, antes sinônimo de poder local inconteste, teve que lidar com investigações administrativas e um desgaste de imagem que o tempo não apaga facilmente. Não houve espetacularização de vingança, houve sim responsabilização e exposição. Para Célia, a vitória era menos pessoal do que coletiva. Sabia que outras famílias haviam sido alcançadas pelo efeito cascata das decisões. O precedente legal significava que outras vozes teriam agora um caminho, ainda que longo, para buscar reparação. Nos anos que se seguiram, Célia tornou-se presença constante no Morro do Silêncio. Sua rotina foi um misto de tarefas práticas: cuidar da horta, receber visitas, guardar os documentos e de gestos simbólicos. Era ela quem participava das cerimônias de memória, quem abria a caverna protegida para pesquisadores e quem, sempre, lembrava que aquele arquivo não era sua propriedade privada, mas uma responsabilidade coletiva. Havia, entre as pedras e as folhagens, um diálogo que só quem ouve o morro pode perceber. As raízes seguravam o passado e, ao mesmo tempo, permitiam novos brotos. Com o passar dos anos, pessoas foram cimentando a ideia de transformar o Morro do Silêncio não apenas num sítio de disputa, mas num espaço educativo. A comissão criou um pequeno acervo, com réplicas das cartas e cópias certificadas dos documentos relevantes. Assim, preservavam os originais na caverna e ofereciam ao público a possibilidade de ver sem tocar. Houveram oficinas sobre direitos de terra, encontros com historiadores e saídas de campo com estudantes que queriam entender como papéis e memórias se cruzam. A mudança de nome foi deliberada. O morro manteve a chamada antigamente, mas passou a ter adiante na placa um subtítulo que dizia algo sobre memória e justiça. Célia envelheceu na montanha como quem foi moldada pela necessidade e pela escolha. Os cabelos foram ficando mais brancos, o corpo mais curvado, mas os olhos continuaram atentos. Robertos, que vinham ajudá-la com pequenas reparações, tinham a sensação de que, com ela, havia algo que transcendia as contagens de dias. Em tardes claras, ela sentava à porta e costurava. A costura, dessa vez, não era apenas de roupas, era um gesto simbólico de unir pedaços de história. Às vezes, lia trechos do diário de Josefa em voz baixa, para que os ventos ouvissem. Outras vezes falava com jovens advogados que vinham buscar ensinamentos sobre perseverança. Em uma manhã que lembrava muitas outras, neblina leve, cheiro de café e passos de aves, Célia conduziu um pequeno grupo de ativistas até a caverna. Havia ali um ritual que não era religioso, mas era reverente. Abrir a tampa que dava acesso ao arquivo, acender uma lâmpada interna e, com luvas limpas, retirar um pacote. Ela tocou o envelope que havia provocado tanto tumulto anos antes. Não o leu sozinho, mas o depositou em certificação pública, como se entregasse de novo a prova do que ocorrera. Havia uma cena que repetia a relação entre passado e presente. Jovens sentavam-se em círculo e ouviam. Ninguém falava alto. Era um aprendizado feito de calma. A montanha, cada vez mais, parecia respirar com a presença daqueles que escutavam. O legado institucional também deixou frutos.
A comissão investigativa produziu um relatório que serviu de base para outros processos e para políticas locais de proteção de pequenos proprietários. Instituiu-se um procedimento de revisão em cartórios para casos que apresentassem padrões semelhantes, e a sociedade civil passou a ter, em âmbito regional, um canal de denúncia mais robusto. Essas conquistas não apagaram a precariedade de muitos lares, nem devolveram anos de sustento perdidos. Ainda assim, abriram caminhos que antes pareciam selados. Às vezes, à noite, Célia sentava-se no alpendre e deixava que a memória se aproximasse como quem visita um amigo antigo. Pensava em Josefa, na velha fotografia que sempre carregara em sua mala, e lembrava de Manuel, cuja história voltara a ser mencionada em documentos públicos. Pensava em Eulário com gratidão e em Ricardo, que envelhecera dentro de processos longos, mantendo a disposição do começo. Às vezes repetia, sem intenção de tornar aquilo um lema, uma frase aprendida que sintetizava sua vivência. Subi a montanha por fome. Fiquei para que ninguém mais fosse empurrado do mapa. Era uma fala simples, mas densa. O Morro do Silêncio passou a receber visitas que vinham com respeito. Pesquisadores que procuravam entender como se formava uma história de apropriação. Professores que levavam estudantes para ver de perto que a lei não nasce sozinha. Famílias que encontraram entre aqueles pacotes amarrados o nome de antepassados que julgavam ter sido esquecidos. Havia cerimônias pequenas, como plantios de árvores em memória de quem lutara, e sessões de leitura do diário de Josefa em datas que marcavam resiliência. A memória tornou-se um instrumento de formação coletiva. Mas a vida também trouxe episódios de fricção. Nem todas as tentativas de reparação prosperaram. Recursos prolongaram discussões. Vizinhos discutiram detalhes de currais e cercas. A justiça que se mostrara capaz de abrir uma fresta não se transformara em selo de tranquilidade eterna. Havia queixas, recontagens e ajustes. Porém, em cada revés, a comunidade encontrou novas formas de se articular. Assembleias, mutirões, pequenos conselhos que auxiliavam quem precisava de orientação. A prática demonstrou que, para além da decisão da juíza, o que consolidava as conquistas era a mobilização cotidiana. Os anos impuseram a Célia pequenas mudanças físicas. Andava com mais cautela nas trilhas, preferia a rede ao chão frio e precisava de ajuda para subir algumas ladeiras que antes não lhe pesavam. Ganhou no rosto linhas que contavam a história de noites em claro e de muitas conversas ao lado de uma lamparina. Ainda assim, a sua presença era inabalável. Era comum vê-la na entrada da caverna, as mãos apoiadas no batente, ouvindo o som da montanha como se fosse uma canção conhecida. Recebia visitantes com delicadeza, oferecendo café e falando da terra com a autoridade de quem viveu e guardou. Quando os netos e os parentes de outras famílias vieram pela primeira vez ao memorial, as reações foram diversas: lágrimas, abraços, silêncio. Alguns encontraram nos registros nomes de bisavós, e o que antes fora páreo por esquecimento transformou-se em reavivamento. Houve um caso em que uma filha de um antigo trabalhador leu em voz alta o trecho de uma carta onde seu pai constava como empregado em uma fazenda cujos livros registravam pagamentos que jamais se converteram em recursos efetivos. Minúcias assim instigaram novas reaberturas e reforçaram o sentido de justiça como processo contínuo. No centro de tudo isso, Célia manteve a reverência ao trato documental. A guardiã não era dona das palavras, era sua zeladora. A caverna, sob vigilância coletiva, preservava originais. O acervo público reunia cópias para pesquisa, e cada ato de consulta exigia responsabilidade. Essa postura surgiu não por prudência burocrática apenas, mas por um respeito ético que Josefa lhe ensinara. Memória que se espalha sem cuidado pode ser diluída ou manipulada. Por isso, tratava-se de mostrar, sem levar. Chegou o dia em que um grupo de estudantes, em visita guiada, perguntou a Célia se havia medo. Ela pensou por um instante antes de responder. Medo sempre há, disse. Mas existir é mais que temer,
é aprender a colocar a história num lugar que não seja só seu corpo. Se ela vai além de mim, então eu cumpri o que devia. Não disse que a vitória compensara tudo. Falou da satisfação de ver que o Morro do Silêncio deixara de ser um lugar de esquecimento. Naquele olhar havia aquiescência e cansaço, esperança e memória cuidada. O tempo seguiu a seu modo. Onde antes a fome havia sido impulso, agora havia a certeza de que escolhas pequenas carregam efeitos vastos. Ao final da vida, quando seus passos eram mais lentos, Célia participou de uma cerimônia modesta para inaugurar oficialmente o pequeno memorial. Pessoas de várias idades compareceram, crianças que aprenderam no colégio sobre a montanha, antigos vizinhos, jovens advogados, jornalistas que haviam coberto o caso desde o início. Havia flores simples e uma palavra dita por Ricardo, agora marcado pelas horas de tribunal e pelo calor de ver algo justo ser concretizado. Falou de responsabilidade, de paciência e de como a verdade, quando bem organizada, pode transformar ruas e registros. No encerramento, em silêncio que não precisava ser solene, Célia caminhou até a entrada da caverna. Tocou a pedra que servia de limiar, os dedos sentindo a rugosidade, a frieza que parecia guardar memórias. Por um tempo ficou ali, com o vento batendo na pele, ouvindo a montanha como se ela respirasse. Havia ali, num gesto simples, a ligação entre o que fora descoberto e o que fora preservado. Não havia comemoração ruidosa, havia reconhecimento. E como quem põe uma mão sobre um peito que aprendeu a não se esquecer, sussurrou o nome da avó: Josefa. Os que acompanharam aquela trajetória souberam desde o início que a vitória não era total. Resta trabalho para quem vem depois, para garantir que os títulos sejam justos, que as famílias tenham acesso ao que lhes pertence e para que as histórias sejam contadas sem ser instrumentalizadas. Porém, havia também a sensação de que o erro, o apagar de vidas e de nomes, fora interrompido. O Morro do Silêncio deixara de ser sinônimo de esquecimento. Tornou-se o lugar onde nomes voltaram a ser pronunciados. Na última tarde em que a narrativa de Célia foi narrada em primeira mão para visitas, já com o rosto marcado pelos anos e o cabelo prateado preso num coque simples, ela passou a mão pela parede interna da caverna numa carícia que nada exigia. Sentiu a pedra fria, ouviu o som do vento e por um segundo fechou os olhos. À sua volta, o morro sussurrou o que sempre sussurrara. Histórias que resistem não morrem, apenas esperam quem as pronuncie. Havia perigos que ela enfrentara, olhos na trilha, motor no meio da noite, mãos que empurraram e deixaram marcas, mas também havia, e havia sobretudo, aquilo que a movia, a convicção de que a memória é trabalho comum, que vale ser guardada. A mulher que subiu a montanha por necessidade enfrentou um perigo que não se limitou a passos físicos, enfrentou a pressão do poder, a tentação do silêncio e a ameaça do esquecimento. Sobreviveu a tudo isso não por ter força extraordinária, mas por constância, pela habilidade de preservar papéis, ouvir gente e transformar fome em cuidado coletivo. No alpendre da casa, olhando o sítio onde as crianças agora corriam sem medo, Célia sorriu com a suavidade de quem entende que a permanência é um ato de resistência. Se essa história te tocou, compartilha com alguém que precisa lembrar. A memória tem que ser falada para não cair no silêncio.